Duas cidades históricas do litoral do Paraná foram destruídas pela chuva. São milhares os desabrigados. O governo do estado decretou estado de calamidade pública. 6 cidades do litoral do Paraná ficaram debaixo d'água. Quase 9 mil pessoas tiveram que deixar as casas. Vários distritos estão sem água, luz e telefone. As pessoas, quando veio a enxurrada, não sobrou nada. Tá tudo destruído mesmo. A enxurrada veio forte, trazendo junto as montanhas de vegetação. Plantações inteiras foram perdidas. Em Morretes, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Foi no 11 de março, essa data eu não disfarço para uma história te contar. Pela chuva que caiu, ao pouco se destruiu a floresta do Paraná. Nossos irmãos brasileiros que se tornaram guerreiros conseguiram se salvar. Pela água que passava, aos poucos se arrastava a floresta do seu lugar. Entre as árvores que passavam, o povo se agarrava para o seco alcançar, mas a chuva não parava e o desespero aumentava para o povo que estava lá. O milagre aconteceu, veio o exército de Deus para seus filhos salvar. Quando chegam os bombeiros, nossos heróis brasileiros, para os povos resgatar. Um a um foi colocado no helicóptero levado para o Caique em Paranaguá. Hoje estamos separados pelos abrigos espalhados em Morretes do Paraná, em Paranaguá. Mas nem tudo está perdido, nós não fomos esquecidos pelas pessoas que estão reunidas na Universidade de Matinhos, no Paraná. Um povo batalhadores que, para provar seus valores, chegaram para nos ajudar. Sem pedir nenhum real, este povo tão leal, sua solidariedade vem nos dar. Pedimos aos vereadores, prefeitos e senadores que ouçam o meu chamar. Não nos deixem esquecidos, vocês foram elegidos pelo povo desse lugar. Nós estamos agradecidos por vocês estão devolvendo de novo o nosso lar. O projeto Águas de Março ele se construiu a partir da catástrofe natural do dia 11 de março de 2011, né? Então, nós nos reunimos na tenda e de lá saíram algumas propostas e nós, enquanto turma do Serviço Social 2009, levamos isso para dentro do nosso FTP e conseguimos criar um vínculo, né, com as famílias que estavam abrigadas no Centro Espírita, no antigo abrigo de idosos. E a gente passou a ir lá, toda semana, ia, partiu do módulo, e a gente acabou se pegando, as pessoas, as violações de direitos que aconteciam, de questão de educação, de saúde, até de assistência também. E a gente começou o projeto Águas de Março, né, no intuito de trazer toda essa gama de direitos, né, que eles estavam sendo violados. E a partir daí começou a se desenvolver vários projetos, né? Projetos de geração de renda, trabalho de geração de renda. Cada um teve uma vivência particular. Eu sempre pergunto sobre o que a gente está se referindo, porque às vezes a resposta pode ser que isso foi um PA, ou foi um FTP, ou foi um lixo, ou foi um projeto de extensão. Para mim, o Águas de Março foi o meu resgate da universidade. Se o Águas de Março foi uma catástrofe que acolheu algumas famílias e articulou algumas instituições em torno dessa demanda, para mim foi a oportunidade de ser acolhido nesse espaço acadêmico, foi que, se hoje eu tenho o título que pego dia 4 agora, em função do Águas de Março, em função do que aconteceu. Eu me sinto lisonjeado por ter participado desse processo, que foi o desastre e a sobrevivência em Morretes, vamos dizer assim, né? Se eu posso resumir medianamente assim, esses 3, 4 anos que a gente esteve junto na cidade e na universidade e em vários espaços, né? O evento natural acabou afetando várias cidades do litoral paranaense. Nós, enquanto estudantes, professor, técnico da universidade, nos juntamos aqui na tenda para reunir e propor alguma intervenção que viesse diminuir o sofrimento que aquelas famílias estavam passando. Desse encontro saíram 133 propostas. Em sala de aula com a professora Edna, aí nós tivemos a oportunidade, a partir dos módulos, de desenvolver um trabalho lá em Morretes.
a partir do FTP. A professora Edna nos propôs que a gente poderia estar levando o projeto de aprendizagem para estar atuando direto com as famílias. Então a turma de serviço social 2009 começou a fazer visita semanal ao abrigo, o centro espírita onde as famílias estavam alojadas em Morretes. A partir do momento que eu conheci esse movimento, a professora Edna, eu já comecei a sentir que eu precisava estar indo sempre para Morretes, porque eu me identifiquei com a comunidade, né? Eu sabia que era uma comunidade que estava precisando, era uma comunidade carente, que estava precisando da gente naquele momento imediato, né, devido às enchentes, e a gente começou a diagnosticar várias coisas, carências públicas. Então eu comecei a participar do projeto. Enchente em Morretes, que desabrigou muita gente lá, né, principalmente o pessoal da floresta, aonde toda a comunidade estudantil e a comunidade do Paraná se comoveu com a situação lá nos desabrigados da cheia. Aquele movimento foi criado, mas não sustentável. Ele começou forte, como todos os movimentos são, né? Em casos de tragédia, aquela mobilização, todas aquelas situações criadas. Mas com o decorrer de bem espaço curto de tempo, nós nos deparamos com uma situação inusitada. Éramos nós e pouca gente, um grupo de colegas que continuou um trabalho muito forte. Eu queria lembrar algumas coisas, ouvindo, né, os relatos. Nada mudou daquilo que a gente combinou numa determinada noite, depois, então, das múltiplas possibilidades que a universidade, enquanto instituição, teria diante da situação que estavam as pessoas em 4 municípios. Quando chegamos lá, como lembrou o Thiago, a gente só disse uma coisa, que nós estávamos chegando, aquele seria um dia de chegada, mas que nós pretendíamos permanecer lá, se assim, inclusive, fosse da vontade deles. E que a gente só pedia um tempo para a gente poder se conhecer minimamente, poder ouvi-los em suas demandas de urgência e poder aplicar aí fundamentos metodológicos, elementos teóricos e outras coisas, que é o que a academia faz em qualquer experiência que viva. O dia da enchente começou pelo seguinte: nós estávamos lá, começou a chover, daqui a pouco começou a rolar a serra. Aí eu avisei para a minha mulher que estava rolando a serra. Ela falou que não era, que era um avião que estava passando. Daqui a pouco nós vimos ver aquela cabeça d'água que veio acabando com tudo. Aí nós fugimos de casa e subimos a serra. Subimos um morro. Quando eu estava subindo o morro, nós gritávamos a turma embaixo pedindo socorro. Foi triste de ver. O dia da enchente, dia 11 de março, é difícil de esquecer. A Vitória tinha 4 anos de idade, né? Eu já tinha perdido a esperança, porque você no meio da água ali, sem ver ajuda, né? A não ser Deus para te ajudar. Ela veio assim: calma, mãe, Deus é a solução, Ele vai tirar nós daqui. Um dia eu consegui, me ligaram que estava entrando água na casa do patrão. Nós já descemos com água pelo peito, descemos no carro na BR e fomos a pé. Mas a enchente era só de água. Aí começou a vir barro. Começou a vir barro, já andava para sair, estava minha irmã, duas crianças novas. Eu fiquei para socorrer eles e ficamos presos. Aí com 2 dias conseguimos sair. Estava saindo fora e estavam as pessoas lá sem ser socorrido embaixo e a gente não podia socorrer. Aí nós fomos para o abrigo. Daí quando eu retirar de lá, levaram nós lá para o Caíque no Paranaguá. E uma base, eu acho que nós ficamos 1 ano ali, nesse abrigo aqui em Morretes. Eu estava lá nos abrigos, eu estava dependente de tudo. De um tênis, de uma calça, de uma camisa, de um pão, de uma água. Até a água a gente estava dependente. As minhas percas foi irretornável, porque jamais eu vou voltar a ter a minha vida que eu tinha lá. Lembrando da situação do seu Francisco, que era um senhor que já morava na floresta,
teve o seu estado de saúde bem agravado por conta do evento natural. Era uma família que apresentava muita dificuldade de locomoção, né? Os três da família apresentavam dificuldade de saúde também e sem condição nenhuma de trabalho. Então, era a das famílias que estavam ali a situação mais impressionante, que até foi, né, fruto de reportagens, por ser bastante impressionante a situação deles. E o seu Francisco foi ficando cada vez mais tristinho, cada vez que nós íamos lá, né, às vezes ele participava da roda, daqui a pouco ele já não estava mais perto, daqui a pouco ele só estava até a porta. Passou a residir ali no centro espírita que ficava na frente do hospital, não teve atendimento básico de saúde suficiente para que ele pudesse ter uma melhora em sua saúde e acabou vindo a óbito, residindo na frente do hospital. Agora já passou um pouco, né, aquele trauma, né? Mas o sofrimento que eu tinha, né, foi de cuidar do meu marido. Daí meu marido faleceu e eu fiquei sozinha aqui na casa, né? E continua a vida, né? Eu não sou muito boa de saúde, né? Mas um dia vai bem, outro dia vai mal, né? E a vida continua. Mas a tristeza é quando chega a noite, né? Que não tem com quem conversar, assim a gente fica triste. O filho do seu Francisco também, que é deficiente físico. Então, uma situação que ainda precisa de atenção e que ainda está lá. Esse evento, ele permitiu que o setor litoral inteiro disse, bom, alguma coisa não muito comum aconteceu, e por que aconteceu exige posição dessa instituição, que poderia ter fechado, né, dito as aulas não irão começar enquanto não houver condições de ir e vir. Não, ficamos ocupados de ver a possibilidade de relação dessa instituição com sua potência e seu compromisso com todas aquelas demandas que estranhamente entraram nas nossas vidas. O projeto litoral ele é concebido especificamente para a região litorânea do Paraná. Ele tem como linha geral mobilizar, ativar, dinamizar, motivar as comunidades dessa região. Então, como deveriam ser todos os projetos político-pedagógicos, ele é desenhado com as características do litoral, uma característica, né, de um abandono dessa região pela política pública, um certo descrédito da comunidade, fruto desse abandono histórico promovido pelas políticas públicas e em função disso ele é desenhado para transformar as pessoas com quem a universidade interage, sejam elas internas ou externas à universidade, empoderá-los para que eles enxerguem um novo ciclo de desenvolvimento histórico. Então o projeto é desenhado para isso, é o único no mundo, é o único no Brasil, nenhum projeto pedagógico tem esse olhar de ter um desenho buscando o protagonismo da própria comunidade. Então, o que tem talvez de maior valor em todo o PPP do litoral, do projeto UFPR Litoral, é a capacidade que os nossos estudantes têm de, junto com a comunidade, desenhar novos horizontes. E as atuações que nós temos tido junto às comunidades demonstram, como é o caso talvez mais expressivo em volume, que é o pós-enchente de 2011, onde que inúmeros estudantes, compondo equipes com professores, fazem a população atingida pelas enchentes enxergar novos mundos, novas fronteiras, por um processo que leva tempo sim, mas é um processo com esperança, não um processo que não se sabe ou não se consegue visualizar se tem luz no fim do túnel. Nesses projetos da UFPR Litoral tem luz, ela é forte, ela tem todas as cores e tem a possibilidade de as famílias enxergar uma perspectiva de vida para os seus filhos atuais ou filhos e descendentes futuros. Eu lembro como se fosse hoje, um dia que a gente entrou no ônibus
aqui do setor para encontrar essas famílias lá na Associação Espírita. Nós fomos orientados a só ouvir, ou não só ouvir, mas principalmente ouvir. E foi isso que a gente fez. A gente chegou lá e nos dividimos, os estudantes, e conhecemos as famílias. Foi um momento assim bem difícil, era um momento assim de bastante sofrimento e choque assim. Nosso que nunca tínhamos lidado com uma situação dessa, participado, e das famílias assim, extremamente abaladas, né? Dali em diante a gente foi todas as semanas e fizemos o que foi possível, que era possível. Fizemos alguns encaminhamentos, muitos deles para a saúde, para a comida que eles não tinham. A catástrofe veio também para mostrar o que eles já sofriam, né? Todo o direito que já era destituído deles. Muitas pessoas doentes, a maioria delas doentes, em condições, como eu disse, psicológicas, mas físicas, mentais, de sobrevivência. Um aluno meu, que agora é meu amigo, né, que ele está no meio dos alunos, que ele quase viu o pai dele indo pela enchente. Ele subiu na árvore, o pai dele indo, ele gritava, ele falou, professora, eu agarrei o cedinho, fiquei assim, sabe, desesperado, mas graças a Deus deu certo. E ele falou, nossa, professora, eu fiquei 4 dias aqui na escola, né, você até arrepiei, sabe, porque eles não tinham para onde ir 4 dias. Né? Daí teve a escola, a prefeitura, mas a gente ia lá, levava o material também, levava mantimentos e mais, levava apoio emocional, que acho que era isso que precisava, às vezes, mais do que, né, uma comida. A gente estava lá apertando a mão deles, né, falando, vai ficar tudo bem, calma. Então isso acho que era mais bonito e gratificante que ficou assim. Logo do início, depois do desastre, tinha muita gente envolvida fazendo triagem de roupa para doação. A gente separava água, comida, para mandar para todas as comunidades do litoral. Após isso foi feito, eu sou da gestão ambiental, foi feito um trabalho, um conjunto assim, entre os módulos, que na verdade não deu muito certo, mas era um trabalho de floresta, de morretes. Eu participei de uma atividade que foi feita em Antonina, que a Mariana Figueiredo do TOC, na época era do TOC, agora é da GA, ela que trouxe aqui, não sei de onde surgiu, era o Bioasis, que era num abrigo lá de Antonina. A gente foi lá, conversou com o pessoal e daí viu as demandas que eles tinham de construir um forno, um parquinho, uma horta. Nós visitamos o Morro Alto, tinha que passar 3 pontos para chegar lá e as 3 pontes tinham sido engolidas pela enchente. O acesso muito difícil, as pessoas precisando de água, precisando de comida, precisando de atenção, né? Porque não tinha chegado nenhum auxílio além de nós lá. Antes de nós lá. E então foi um pedido de ajuda. E isso é importante para nós, porque foi assim que nos construímos nesse trabalho. Foi a partir de pedidos, pessoas ligando e pedindo, né? Aí precisamos de comida, estamos precisando de fralda, estamos precisando de iogurte, estamos precisando. E a gente sempre na missão, né? Missão de resolver. Conforme o nosso projeto político-pedagógico nos dá, né, liberdade de propor coisas, e o espaço da sexta-feira do PA, e o espaço do IST, o espaço da atenção, disso tudo, que nos permitiu, né, nessas emergências encaixar. Então essa emergência vai ser meu PA, essa emergência vai ser o meu IST, essa emergência... E foi na emergência do Morro Alto que surgiu o IST de Educação do Campo. No IST, na Educação do Campo, se eu não me engano, durante 3 semestres eu pude estar acompanhando esse IST, que foi uma experiência riquíssima, né? Eu vejo que a experiência desse IST, Educação do Campo, potencializa, né, o espaço do IST, né, essa proposta de construção do saber de forma horizontal, esse protagonismo estudantil, né, da comunidade, ocupando o espaço da universidade e fazendo, né, educação. E era uma necessidade de se conversar sobre a educação do campo. Por que aquela escola rural não acessava as especialidades
possibilidades de uma educação do campo que eu já estava, né, me aproximando e conhecendo, que tem direitos específicos, que tem uma possibilidade maior, uma verba maior também para a estrutura da escola, para transporte das crianças, né, principalmente porque a escola ela era o vínculo que a comunidade tinha entre ela mesma, assim, era o ponto de referência da comunidade. Aí pensamos então, como que a gente vai se aproximar da escola? Já veio essa demanda que precisava ser feita alguma coisa lá, aí eu pensei na possibilidade de estar desenvolvendo o PA lá na escola. Então esse foi o meio que a gente se aproximou. A gente chegou lá para desenvolver o PA de saúde bucal. Foi feita entrevista com as famílias para ver se realmente eles queriam, né? E daí a partir disso teve opção de saúde bucal, sexualidade. Aí fizemos mutirão junto com as famílias, porque as crianças não tinham nenhum espaço de lazer lá, continuam não tendo. Então a ideia, a proposta foi que a gente fizesse um parquinho de bambu. E a partir desse parquinho de bambu nós recebêssemos financiamento para concretizar um parquinho que tenha durabilidade, né? Aí nesse tempo também a turma de agroecologia fez a ligação da água do morro, canalizou a água para a escola, daí a escola passou a receber água. Porque até então a gente tinha a resposta da prefeitura que estava tudo certo, que a água tinha ido para canais e que eles tinham água para tomar e que podiam tomar água do poço. Só que a água do poço, se você abrir a torneira assim, ela é muito marrom e muito suja. Nós recebíamos uma doação da Sanepar no começo para estar suprindo essa necessidade. E o que aconteceu? Houve um desentendimento com a Secretaria da Saúde. Porque eles falaram, não, está tudo certo, a água foi para análise, eles não estão precisando de água. Daí que começou o confronto, né? Aí a gente pensou, não, então vamos trabalhar nas comunidades. Alguns alunos se direcionaram, daí a Lu foi para a Pastoral da Criança, a Fernanda para a Pastoral da Criança, a Sheila foi para o CRAS com o Thiago, e daí eles trabalhavam com essas famílias que estavam sendo construídas casinhas lá, né, que ainda estavam no centro espírita, mas porque a gente estava direto batendo na porta do Ministério Público, porque eles recebiam ordem de despejo a todo momento. Aí eles ligavam, olha, professora Edna, não sei o que, chegou um papel aqui, sabe? Daí vinha um aluno junto com ele, procurava o doutor Almir do Ministério Público, o doutor Almir assinava, não, tem mais tantos dias lá. E assim foi no processo. Eu comecei o estágio lá, logo que nós decidimos em aplicar o nosso FTP. Me aproximei das famílias dos dois grupos que estavam desalojados, um em São Paqui, outro no centro, na Federação Espírita, que bondosamente cedeu o espaço e inclusive ponderou várias vezes, né, a permanência daquelas pessoas, né, que estavam no espaço privado e que não eram para estar ali, né, e que conseguiram até o último momento deixar que eles permanecessem ali, né, a um pedido do governo. Né, a partir daí, eu semanalmente estive acompanhando essas famílias em todas as atividades que houveram. O meu trabalho inicial foi a tentativa de geração de trabalho e renda, junto com as famílias, né, que em comum acordo, né, decidimos procurar por oficinas, por formas de gerar renda mesmo, né, que era o que mais precisava, em meio ao tumulto, em meio à desordem, em meio ao caos, em meio à desinformação, né, ao terror mesmo. No início a gente trabalhou com o pessoal que estava abrigado no centro espírita e nós trabalhamos junto com essas famílias. Então cada grupo de colegas trabalhava com um grupo de família, com a sua situação, tentando da melhor maneira possível poder ajudá-los, né? Para que não entrasse em estado de desespero, sem um futuro, sem uma casa, sem esperança de nada. E o tempo passou e as coisas começaram a se organizar. Houve um convênio com o governo do estado, né, junto com a Coab lá, e começaram a construção de umas casas
umas casas populares, acho que uns 36 metros quadrados para cada família. E as pessoas tiveram que se adaptar aos moldes da cidade urbana, então eles encontraram muitas dificuldades. E existia um grande movimento da universidade, com a professora Edna, de viabilizar a questão de emprego para eles, de emprego, de uma nova colocação, de movimento autossustentável, geração de renda. A partir daí começou a se desenvolver vários projetos, né? Projetos de geração de renda, trabalho de geração de renda. Né? Primeiro, o que se iniciou, eu acho que foi o de mudas, de viveiros de mudas, né? Em parceria com a prefeitura, na Secretaria de Obras, né? Também teve o de talha e madeira, teve de meliponicultura e o de viveiro de mudas nativas. Quem estava a par era eu e mais alguns companheiros do projeto. E foi nessa caminhada que eu resolvi escrever, né, um pouco sobre o projeto, né, que tinha que ter a parte de desenvolvimento textual e tal, sobre o que a gente estava fazendo, um plano de ação, um estratégico, algo do tipo. Né. Foi então que eu fiz uma pesquisa com as 12 famílias, né, que estavam no centro espírita, desabrigadas, e foi uma pesquisa mais no eixo de trabalho e geração de renda, né, perguntando o nível de instrução, o nível de escolaridade, né, o que eles faziam, a saúde, o que eles faziam, qual era o meio de renda deles antes do acidente, depois como eles vieram a se virar na área urbana, como eles estavam sobrevivendo, né? Que é uma questão importante para as famílias, né? E a gente viu que quase 40% dos chefes de família que eu fiz entrevista eram analfabetos e os outros 60% tinham o ensino fundamental completo. Daí veio uma indagação, né? Como eles estariam na área urbana, nesse meio e completamente instruídos ou capacitados para trabalhar ou qualquer tipo de coisa, né? Então essas famílias, elas sofreram um desastre ambiental que fez com que elas se deslocassem, né? Esse deslocamento, ele foi traumático, ele foi complexo, ele foi difícil também. Elas foram retiradas de um jeito muito repentino do seu lugar de origem, lá onde elas viviam, onde elas produziam alimento, onde elas vendiam, onde elas se construíam enquanto pessoas, enquanto famílias. A gente vai procurar emprego, eles pedem, a primeira coisa que eles pedem, você tem, até que série você estudou? A gente fala até a quinta. O que você fazia onde você morava? Trabalhava na roça? Então para nós não serve. Então, tipo assim, eles rebaixam a gente, entendeu? E a gente se sente humilhado. Não tem lugar pra gente plantar um pé por exemplo, uma lavoura ali, plantar um milho, plantar um feijão, plantar uma banana. Não tem nada. Não pode criar uma galinha, não pode criar um porco. Mas aqui até é ruim até para a saúde, porque a pessoa não pode ficar parada. A pessoa tem que trabalhar. E como é que íamos trabalhar se não temos estudo? O fato de que nós nos aproximamos das famílias e acabamos nos envolvendo com problemas que não eram resultados especificamente da enchente, mas de uma histórica exclusão, né, de não acesso aos direitos dessas famílias, que é uma coisa que é comum em áreas, né, mais rurais, em áreas do campo, onde tem menos escola, tem menos hospital, tem menos... As pessoas vivem de uma maneira diferente, se constroem de uma maneira diferente, né? Se constroem da maneira como se precisa viver no campo. A nossa experiência nos mostrou que é possível muitas coisas acontecerem, mas é necessário que a gente tenha clareza que o Ministério do Desenvolvimento Social existe para qualificar determinadas questões da vida brasileira, mas que, sobretudo, desde o Ministério, que obedece aos princípios constitucionais de direitos de todas as pessoas, todos os equipamentos, toda a estrutura, toda a profissão do próprio serviço social existe para estas pessoas.
pessoas? Daí a minha proposta, na época, seria, né, algo que pudesse alfabetizar eles poderem terminar a escola para se capacitar para o meio urbano, né? E o meu projeto de intervenção foi exatamente implantar algumas políticas de educação, como PPC na escola, o EJA, que era para alfabetizar e que as pessoas terminassem o seu nível de instrução e chegassem a se capacitar para poder fazer algum curso, algum trabalho, ou qualquer que seja algo rentável na zona urbana. Comecei a desenvolver meu PA, né, meu projeto de aprendizado, com as crianças lá da Marta, no contraturno, dava oficinas de teatro. Depois eu conheci a Cruz Vermelha, que era outra instituição também. Comecei a entrar como bolsista do projeto de extensão, né, de Águas de Março. Para mim, a universidade tem esse papel assim, essencial, assim, a gente chegar na comunidade e fazer uma diferença. E assim, não só professor, não só projeto de extensão, eu como acadêmica eu queria estar participando. Porque eu acredito assim, que eu sou, né, eu tenho uma verba investida em mim para eu estar estudando numa universidade, eu tenho que dar um resultado, eu tenho que dar uma contribuição para uma comunidade. Daí eu comecei a desenvolver, né, criar laços, daí eu comecei a voltar na Cruz Vermelha, fazer oficina. Sempre o projeto tinha ações, sábado a gente vai para lá, domingo a gente vai fazer uma intervenção. Então, sempre que eu podia, eu sabia que tinha um ônibus disponível para levar, para a gente, né, estar nessa comunidade. E, então eu comecei, e daí que aconteceu que fiquei meus 3 anos e meio, 3 anos praticamente nesse projeto, e eu terminei finalizando meu curso, meu trabalho de conclusão do curso eu fiz com essa comunidade, com Morretes, com Águas de Março, que é o que eu busquei demonstrar o meu papel de acadêmica numa comunidade. Então eu sou grata pelo projeto porque eles me deram totalmente essa disposição, né? Ele não estava sozinho, eram muitas pessoas envolvidas, então eu conseguia ir sempre, eu conseguia fazer parte com todo o auxílio deles, né? A gente se ajudava muito, eram muitas reuniões, eram reuniões de sonhos, eram reuniões de misturar o pessoal da agroecologia, o pessoal do serviço social, de alguns outros cursos, e a gente foi construindo mesmo uma família, né? A gente não ia oferecendo. Elas que a gente estava traziam, era de abordagem, de escuta, e a gente ia reconhecendo as demandas e tentando localizar. Que é nessa que se envolveu o Carlão mais tarde. Isso, né? então daí entrou o Roberval Biva de Ciências, né, com a oficina de entalho, do macramê e a oficina de tear. Aí o que aconteceu? Elas solicitaram, a gente já comentou que tinha o ISH que já aconteceu no outro espaço anterior, que havia comentado que era o viveiro, houve o ISH de entalho. Colocamos essa possibilidade e eles, eu quero. A oficina de entalho teve um sucesso imenso, tanto que aconteceu até o último semestre anterior, agora do ano de 2014. A ação nós sustentamos com os nossos laços, as nossas dificuldades, foi quando a gente tentou institucionalizar. Vai ser um projeto de extensão, vai ser um FTP, vai ser um ISH, não foi aí que ficou a nossa dificuldade? Ou vai ser um programa da prefeitura, vai ser um programa do Estado, mas a ação não parou. Então, e daí em 2012 teve aquele evento, que pode se dizer, não sei nem como que a gente chama aquilo que aconteceu, que o prefeito acabou pedindo o espaço de novo, estava um momento político e a gente ficou sem troca de gestão, né? Sem saber, né? Aí foi nessa que a gente se mergulhou de cabeça, então não vamos trabalhar para a gestão, vamos trabalhar para quem a gente sempre trabalhou. Vamos trabalhar direto nas comunidades. Aí retornamos ao Morro Alto e foi se dando esse processo até os dias de hoje, né? Aí veio a proposta do georreferenciamento, que o professor Ricardo Monteiro apresentou como parceria, né? E no ano de 2013, daí a articulação com o PEDUR, que é o Programa de Desenvolvimento Urbano, que acontece em Curitiba e hoje também vinculado com a UFPR Litoral, né? Pensando justamente nessa proposta de estar no desenvolvimento social das comunidades. E na direção que a Camila, não troquei dessa vez. Camila, tá certo. Que a Camila estava lembrando, esse nosso pensar do desenvolvimento a partir do território escolar.
Né? Tanto a questão de ter informações para tomada de decisão, seja o gestor ou a própria comunidade, e compreender o desenvolvimento a partir dos territórios escolares. E aí contribuiu para o pensamento de vocês que estavam lá com os trabalhos ligados às escolas rurais, que vocês falam do campo, e todo esse desdobramento. O interessante é que esse conceito de trabalhar a partir da escola não surgiu, eu penso, de nós, mas da comunidade que viu a escola como uma principal, assim. A então, referência da comunidade é aquela escola. Quando eu entrei lá, estavam acontecendo só as oficinas do GCE, né, de Itália, e aí o seu Edson achou que precisava incentivar mais a organização comunitária da comunidade e fortalecer os vínculos da comunidade com a universidade. Então ele propôs que a gente começasse a trabalhar com as crianças, né? E foi assim que a Edna me convidou para organizar essas oficinas. E aí logo eu falei com o Vitor, de Libertação Animal, e aí na primeira semana ele não pôde ir, e fui eu e mais um rapaz de gestão ambiental, o Valmer, e nós chegamos assim só para conhecer o campo, né? Só para conhecer. Chegando lá, o seu Edson tinha reunido mais ou menos umas 17 crianças, e eu e o Valmer assim, e aí, o que vocês prepararam? Conhecemos as crianças e a partir dali já deu para observar a perspectiva de vida social que aquelas crianças têm. Por exemplo, o espelho delas geralmente é a professora, porque as meninas querem ser professoras e os guris querem trabalhar com mecânica, com os pais. Mas ninguém fala em trabalhar dentro da comunidade porque hoje eles não têm essa oportunidade de trabalhar lá dentro. Nós seguimos com o trabalho, libertação animal, conseguimos fazer uma coisa assim que nos emocionou muito, que foi a primeira festa junina deles, aliás, foi a primeira festa que teve em Morro Alto, né? Então, assim, para nós foi muito gratificante essa comemoração deles, seu Edson muito emocionado. Eu me sinto muito feliz com o que está sendo realizado aqui. Temos 1 ano e meio de formação, já coletando alguns frutos. Mas eu acho que é importante eu citar que não há nenhum político no meio. Nós temos aqui uma formação da comunidade aos pouquinhos se reunindo, nós estamos tendo encontro de interesses comuns e com uma ajuda fabulosa da universidade. Temos um coletivo chamado Caporã, de Libertação Animal, e desde maio a gente foi, à medida do possível, todos os sábados, assim, em Morro Alto, e conversando com as crianças, trabalhando os temas de alimentação, brincadeiras lúdicas, mas sempre com esse foco assim, do entendimento dos animais. Então lá tem muitos cachorros muito debilitados, com muita carrapato, a gente sempre lá cuidando dos cachorros, assim, de uma forma assim, de elas compreenderem através do exemplo também. A gente aproveitou que existia essa movimentação para trabalhar algo que possa ser de caráter assim, educativo, trabalhar saúde, alimentação. Esse é nosso primeiro semestre, no ano que vem a gente pretende continuar também. E eu não estaria nesse projeto também se não fosse a Camila Valentim, que ela me convidou, porque faz parte do trabalho que ela faz também em Morro Alto. Né? E graças ao convite dela também eu pude estar. Se não fosse a Lu que tivesse puxado esse assunto, assim, talvez nem teria acontecido. Minha inserção no FEDOR foi no começo desse ano, né, no primeiro semestre, através da Paula também, uma amiga estudante de artes da minha sala. E ela comentou sobre o projeto, eu não estava fazendo nenhum projeto, eu quis conhecer, comecei a participar de algumas reuniões nas quintas-feiras, para conhecer um pouco sobre o projeto, as ações, as atividades, o que eu poderia estar ajudando no projeto. E foi quando eu comecei a sentir interesse, né, comecei a participar das reuniões. E aí foi quando a Naila,
uma amiga também, né, que se formou e que já fazia parte do projeto, trabalhava na Cruz Vermelha. Ela comentou que ela estava saindo do projeto porque ela tinha conseguido o TSS em Morretes, não ia poder mais participar, então ela convidou a Paulinha e eu para a gente começar, se a gente gostaria de participar, de fazer algumas atividades relacionadas à arte na escola do Morro Alto. Conseguir levar 2 calouras é um dos meus orgulhos, né? Porque eu consegui sair de alguns espaços e deixar alguém no meu lugar. Eu adorei, assim, eu pude conhecer o universo de cada escolinha ali e ver o quanto essas crianças realmente se sentem bem quando tem outras pessoas que vão lá e compartilham saberes com eles e dá atenção, né? Viver isto numa experiência permanente que nos constituía e nos ensinava todos os dias, e não é porque a gente faz um demagógico discurso de dizer que o que eles sabem é tão importante quanto o que a gente sabe. Sequer nós estávamos discutindo hierarquia de conhecimentos. O fato é que estar junto e viver extremas dificuldades de ir adiante para poder, sim, ter efetividade nas demandas daqueles sujeitos, poder ter esperança, ter projeto de vida, tudo isso é o que constitui e dava sentido a qualquer um dos estudantes ou colegas professores ou técnicos que se envolveram nessa experiência lá. O principal, nós aprendemos que é saber aonde procurar, como procurar e a partir do que procurar, né? A partir de necessidade real, né? E foi assim que nós vivemos esses 5 anos, quase 6 já, que nós estamos aqui. Então, nós estamos aí com as visitas nas escolas interrompidas, porque é um projeto complexo, né, que tem que ter a presença de mais de 5 estudantes para acontecer, tem que ter o transporte da universidade também, o que a cada mês tem se tornado mais burocrático e mais difícil, né, para que a gente consiga. No começo do nosso trabalho, quando o seu Leandro ligava, a gente conseguiu o carro no dia seguinte para ir conversar, pelo menos, né, e ouvir qual que era o problema que ele pelo qual ele estava procurando ajuda. Hoje a gente tem que pedir um carro com muita antecedência e às vezes a comunidade está esperando e a gente chega aqui e o carro é cancelado no mesmo dia, né? A saída está marcada para 1 hora e a notícia de que ele não foi aprovado é pela manhã. O que dificulta muito o trabalho na emergência, né? Hoje já não é mais possível trabalhar como a gente trabalhou no começo. Nós nos adaptamos, as nossas atividades já não são mais as mesmas, né? Mas se fosse para começar agora, já não ia mais ser tão possível. Pedras no caminho a gente sempre teve, desde o começo. Mas a gente sempre soube contornar. A gente sempre foi e a gente sempre ia lá nos lugares. E o mais legal, sem chegar. perder o com quem que nós estávamos compromissados. Não é? Foi uma trajetória de alguns anos, alguns quebra-pau rolando, foi PA, foi ISH, foi universidade, foi prefeitura, e do grupo deste movimento nunca se perdeu a noção de que o nosso compromisso estava com as famílias, com os usuários. Os laços que a gente formamos, assim, tudo foi uma rede muito grande que se estendeu. Nós tínhamos os estudantes em diversas áreas, não era só um local. Morro Alto, Casa lá na gestão mesmo, Cruz Vermelha, então os laços humanos antes dos contratos institucionais, antes dos convênios, antes de formalizar toda a questão de garantia de direitos, a gente conseguiu fazer laços humanos com comunidade, com atores sociais para desenvolver o trabalho. Por isso que eu enxergo que se irradiou tão grande, tão capilarizado, tão lá na pontinha que a gente alcançou. A gente alcançou coisa que a própria prefeitura alcançava, o governo do estado alcançava. Nessa minha trajetória enquanto estudante aqui na universidade, é o quanto esse projeto, né, que nasceu aí com Águas de Março e veio desembocar aí nessas experiências, né, através do Observatório de Tecnologias Sociais, essa constância, né. Quer dizer, hoje eu estou podendo
desenvolver minha formação acadêmica ligada a essa discussão ainda, assim, né? Você vê que por mais que tiveram dificuldades, né, como a professora Edna comentou, desse pouco apoio, né, se a gente vê assim, a questão institucional ainda é muito frágil, mas essa questão, o comprometimento assim, de vocês tem levado essa questão até os dias de hoje, e pelo que eu vejo do engajamento de vocês, né, e eu quero contribuir com esse processo, vai dar continuidade. Eu acho isso muito bacana, né? Acho que as futuras gerações que vão chegar vão ter essa oportunidade de já pegar esse acúmulo. E é isso, assim, né? Eu só tenho aqui a aprender assim, com vocês e também, dentro das minhas possibilidades, buscar contribuir. Então você tira de extrato de hoje, se for para a gente dizer o que já tem, o que resultou do trabalho. Nós temos tanto o nosso vínculo com a comunidade, que a comunidade se aproxima da universidade com mais facilidade, acesso. Com certeza. E da comunidade com ela mesma. Sim, porque tem um interesse maior no que a gente está fazendo lá e um interesse maior no externo. O que nós podemos fazer para melhorar? Esse documentário tem a intenção de descrever a história e trajetória do Águas de Março. Ele foi gravado ao longo do ano, com várias participações, e a partir da necessidade de contar a ordem cronológica das coisas. O projeto continua, nós temos vários planos e sonhos ainda a serem concretizados, as necessidades das pessoas também estão ali colocadas o tempo todo, e quem quiser fazer parte é só se juntar a nós. Experiência pessoal, a primeira vez que eu ouvi falar de Molretes foi por uma pessoa que eu aprendi a admirar pelo gosto com que ela falava do seu trabalho e por falar dele sempre no plural, que foi a professora Jussara Araújo. Nesse evento natural, quando nós nos distribuímos aqui entre todos os sujeitos aqui da UFPR para ir até os municípios, eu cheguei lá, junto com a Jussara, e lembro de todo o percurso que ela fez conosco e do quanto ela falava daquelas pessoas, do quanto ela conhecia do que ela estava falando. Nunca me esqueci da sua forma de traduzir aquele contexto material, que era mais do que uma empiria, era mais do que um corpus de trabalho, era mais do que... Era a gente, era um ambiente, era um lugar. Eu queria dedicar isto a este momento nosso. A professora Jussara Araújo, e isto é unânime entre nosso grupo de trabalho, né? Então, ela ainda trabalha teórica e praticamente nas nossas vidas e, sobretudo, também fica o exemplo que ela deixou conosco.